Olá, meus amigos, meus irmãos, aqui estamos mais uma vez para a realização do Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É com muita alegria que aqui retornamos toda semana para esse encontro fraterno, o encontro da família com Jesus, o encontro da fraternidade, o encontro da harmonia espiritual. Esse mês de agosto, especialmente, um mês de grande felicidade para todos nós que integramos o Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, porque fará 28 anos de atividades sem interrupção. É realmente uma bênção podermos realizar esse trabalho, o trabalho na seara do Mestre, levando conforto, consolação a todos através da mensagem do Cristo Jesus. Então, meus amigos, não vamos esquecer o recipiente com a água fluidificada. Durante o nosso estudo, os guias espirituais fazem todo esse trabalho para fluidificar nossa água e ao término da reunião do estudo, devemos ingerir esta água com muita fé, com muita firmeza, como se estivéssemos ingerindo remédio. E é um remédio, sem dúvida, que contém os fluidos necessários a cada um de nós. Então, vamos ter os nossos corações receptivos, agradecidos a Deus, nosso Pai Criador, por essa oportunidade de realizarmos o Evangelho no Lar, que tem o objetivo de esclarecer em alguns instantes, brevemente, com muita simplicidade, os ensinamentos de Jesus, porque são ensinamentos transformadores. Ele veio nesta missão de nos dar seus ensinamentos para que pudéssemos vencer as trevas, para que pudéssemos vencer, superar as nossas imperfeições. Então, vamos agora fazer a nossa leitura preparatória, o livro Pão Nosso, Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. A mensagem é a 29. A vinha. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. O registro é de Mateus, no capítulo 20, versículo 4. Ninguém poderá pensar numa terra cheia de beleza e possibilidades, mas vogando ao léu na imensidade universal. O planeta não é um barco desgovernado. As coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem aos destinos da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. Essa verificação nos ajuda a compreender que a Terra é a vinha de Jesus. Aí, vemo-la trabalhando desde a aurora dos séculos, e aí assistimos à transformação das criaturas que de experiência em experiência se lhe entregam ao divino amor. A formosa parábola dos servidores envolve conceitos profundos. Em essência, designa o local dos serviços humanos e refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes receberam do Mestre Divino. Por enquanto, os homens guardam a ilusão de que o orbe pode ser o tablado de hegemonias raciais ou políticas, mas perceberão em tempo o glamouroso engano, porque todos os filhos da razão, corporificados na crosta da terra, trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. Onde quer que estejas, recorda que te encontras na vinha do Cristo.
Vive sitiado pela dificuldade e pelo infortúnio? Trabalha para o bem geral, mesmo assim, porque o Senhor concedeu a cada cooperador o material conveniente e justo. Bem, meus amigos, as reflexões de Emmanuel nos dizem exatamente que aqui a Terra funciona como uma vinha de trabalho, um ambiente de trabalho que Deus nos concedeu, que Jesus, governador da Terra, concedeu a todos nós essa oportunidade de aqui estarmos para o trabalho edificante. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante de tantos empecilhos, nós podemos e devemos trabalhar, porque Jesus concedeu a cada um as ferramentas necessárias. Então, meus amigos, após a leitura preparatória, vamos agora fazer a nossa prece inicial. Elevar nossas mentes, nossos corações ao alto, para que os guias espirituais se aproximem. Senhor Jesus, Mestre incondicional de nossas vidas, aqui estamos reunidos para o estudo do vosso Evangelho. Ampara-nos, protege-nos, permitindo que os benfeitores espirituais se aproximem para nos auxiliarem no entendimento e, sobretudo, na vivência dos postulados que encontramos em vosso Evangelho de luz. Que possamos assim, em vosso nome, Jesus, em nome dos guias espirituais, e em nome de Deus, nosso Pai Criador, iniciar o estudo de hoje com muita paz. Que assim seja. Bem, meus amigos, dando continuidade ao estudo do Evangelho de Jesus a partir do Sermão da Montanha, como temos feito a cada domingo, nós hoje teremos, no capítulo 5, versículo 33 a 37 de Mateus, as seguintes palavras de Jesus que se referem: não jureis. Igualmente ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo que absolutamente não jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o assento de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, pois não podes fazer que um cabelo teu seja branco ou negro, mas seja o vosso falar, sim, sim, não, não, porque tudo o que passa disto é procedência maligna. Jesus aqui se refere a um costume da criatura humana, que é o juramento. O juramento, que é a invocação de Deus como testemunha de uma verdade que queremos afirmar. Então a gente tem algo a dizer, tem algo a falar, e para ser convincente, nós invocamos a Deus como testemunha. Mas também pode ser o empenho de alguma coisa como garantia de uma promessa que se faça. Jurar, o juramento, é uma prática antiguíssima, provavelmente porque os homens nem sempre confiam entre si. Existe uma desconfiança, de modo que se busca jurar por Deus, né? Para que o outro se convença da nossa verdade.
Lembremos que o segundo mandamento do Decálogo, ou dos 10 mandamentos, estabelece: não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Para os judeus, isso significava que eles não podiam jurar em nome de Deus. Mas eles deram o jeitinho deles, né? De acordo com as suas conveniências, eles passaram a jurar pela terra, pelo céu, pelo templo, por Jerusalém, por Moisés, pelos profetas. Jesus, ele proclama a todos para que não faça nenhum tipo de juramento, de nenhuma espécie, porque ele diz que tudo no universo pertence a Deus. Então, quando a gente jura em nome de alguma coisa, em nome de alguma pessoa, nós estamos, de alguma forma, indiretamente envolvendo o nome de Deus. A nossa afirmativa, o nosso falar, deve ser algo firme, de convicção, verdadeiro. O ato de alguém exigir da nossa parte o juramento significa que não temos assim credibilidade, talvez porque tenhamos o mau costume de mentir. E quando o indivíduo habitua-se à mentira, mesmo jurando, não vai merecer confiança. Porque da mesma forma que tem a facilidade de jurar, terá a facilidade de continuar também mentindo. É uma imperfeição, é uma imaturidade nossa, né, da criatura humana. O escritor palestrante espírita, já desencarnado, Richard Simonetti, tem um texto sobre o assunto onde ele lembra que a criatura humana, ela jura nas mais variadas situações pelos mais variados motivos. Então, cotidianamente, na vida social, na vida doméstica, nós estamos jurando, talvez por um hábito. Nós juramos. É a criança que diz: não, mamãe, juro por Deus que não quebrei o seu vaso. Juro, mamãe, que não estou fumando. Esse cheiro, esse odor decorre dos meus amigos que fumam e a fumaça deixa minha roupa, os meus cabelos impregnados. Quer dizer, é uma mentira. E a gente vê pessoas jurando: não, juro por Deus. Eu juro por Jesus na cruz. Pelo sangue que Jesus derramou na cruz. Então, é uma banalização. É uma coisa automática. Que chega até a irresponsabilidade. Mas porque nós não temos essa noção de que estamos usando o nome de Deus, o Pai Criador, em vão. É a mentira que se estabelece no cotidiano humano, decorrente das nossas imperfeições, das nossas limitações. É comum, por exemplo, a pessoa mentir. Chega no trabalho atrasado e diz para os chefes: poxa, chefe, o pneu baixou, eu levei um tempão para substituí-lo. Em casa, alguém chama a porta ou um telefonema: diga que eu não estou. E isso vai desde essas simples argumentações até as argumentações mais sérias. Ah, eu estive muito doente, eu estive febril, quase tive que ir para o hospital. Aí aqui a gente lembra de um amigo nosso que tinha um imóvel alugado a um jovem rapaz que estava entrando para o mundo empresarial e ele atrasava demais o pagamento. Sempre tinha uma desculpa. E ele chegou ao extremo de chegar para o nosso amigo e dizer: me desculpe mais uma vez, mas desta vez eu não pude fazer o depósito porque minha sogra esteve doente e foi um corre-corre muito grande para levá-la para o hospital.
e para tomar as providências. E o nosso amigo ficou olhando para ele assustado, estarrecido, porque ele conhecia a sogra, conhecia o sogro e naquele dia tinha encontrado o casal no supermercado. E ele ficou tão constrangido que não teve condições de dizer, mas cara, eu estive com eles hoje. Ele disse que se envergonhou por ele. E 2 dias depois, na coluna social, saíam as fotos daquele jovem candidato a empresário, fotos dele comemorando o aniversário dele, ou seja, aquele cheque do aluguel tinha sido utilizado para complementar, vamos assim dizer, aquela festividade. E assim nós temos inúmeros casos, porque as pessoas se habituam a mentir. É um hábito, um vício muito danoso. E são pessoas que podem jurar até pela felicidade dos filhos, porque é uma coisa inconsequente, certo? E Jesus, sabendo exatamente desse lado, desse perfil humano, faz toda essa advertência a todos nós, porque é uma realidade que nós vemos até nos dias de hoje, porque continuamos por demais invigilantes, por demais imperfeitos. Como vivemos em um mundo de mentira, Richard Simonetti lembra, olha, a mentira é tão grande que para a gente provar o nome correto, estado civil, profissão, endereço, pede da gente uma vasta documentação em qualquer coisa que a gente vai fazer. Carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência, atestado de antecedentes criminais e muitos outros documentos. Isso para provar nossa identidade social, pessoal e profissional. Isso ocorre exatamente por conta dessa atitude humana de mentir. E mesmo assim a gente vê documentos por aí afora falsificados, não é verdade? E quando se trata de uma transação financeira, aí a documentação é imensa, né? Se tem que comprovar que aquele empréstimo, por exemplo, que estamos pleiteando, para ele nós temos todo um patrimônio como garantia. Às vezes é necessário também ter um avalista que também precisa declarar o seu patrimônio, porque caso a pessoa venha a falhar, ele como avalista tenha condições de honrar aquele compromisso, aquela dívida. Mas isso também não é garantia, isso se pede exatamente para que haja todo um compromisso da parte das pessoas. Mas quando a pessoa ela não tem essa maturidade de assumir os seus compromissos, isso tudo, partindo do princípio de que as pessoas assumem compromissos sem condições de quitá-los ou sem querer quitá-los, essas pessoas não se preocupam de não ter a menor responsabilidade e de não concretizar aquele compromisso, quando muitas vezes, antigamente, se dizia que a palavra do homem bastava, mas a gente sabe que nunca foi bem assim. Tinha aqueles homens que honravam a sua palavra. Mas essa enganação, essa mentira sempre existiu e lamentavelmente ainda existe nos dias de hoje.
apesar de todas as orientações, os esclarecimentos. A gente chega até a achar que são rigorosas as regras, né, da vida em sociedade, das transações comerciais, mas o exagero é em decorrência exatamente da nossa postura como cidadãos. Se tivesse maturidade para a responsabilidade, as coisas seriam mais fáceis, seriam diferentes. Lembro também agora de um episódio de nosso querido Ariano Suassuna. Ele relata que um amigo dele, ele mostrando a diferença, né, entre o Brasil, entre a Suíça, por exemplo. Esse um amigo meu foi à Suíça e lá foi convidado por um amigo para ir jantar em sua casa. E 2 dias antes ele recebeu um telegrama reforçando o convite, só que ele não estava muito afim, não foi. E depois de uns dias ele encontra esse amigo na rua e diz: mas você não foi ao jantar? Ele disse: poxa, rapaz, não lembrei, desculpa. Ele disse: mas eu mandei um telegrama. Aí ele disse: não recebi. Olha só quanta mentira. Aí o suíço ficou indignado: como você não recebeu? Isso é muito grave. Eu vou processar o correio. Veja o que é uma cultura, né? Aquele brasileiro não disse a verdade. Podia ter dito: eu estava indisposto, não tive vontade de ir. Ou podia ter emitido um telegrama dizendo que estava impossibilitado de conhecer, mas foi mentir. E o suíço ficou indignado porque aquilo era uma irresponsabilidade de uma empresa pública, né? A gente vê aí a diferença cultural, né? A visão que se tem da cidadania, da veracidade dos fatos. Então, jurar por Deus, sobretudo, é tudo que um cristão não pode fazer. O cristão, ele deve ter uma conduta reta, que a sua conduta, a sua verdade venha se impor, sem precisar recorrer ao juramento de Deus, pedir o testemunho de Deus para autenticar o que ele está falando, o que ele está realizando. E o juramento é uma prática um tanto inútil, porque a pessoa, do jeito que jura em vão, também mente por qualquer coisa. Então, aquele que mente, ele mente sem nenhum problema, e para jurar também vai jurar sem nenhum constrangimento. Quando Jesus diz que o vosso falar seja sim, sim, não, não, ele estabeleceu uma norma austera de procedimento que torna desnecessário qualquer tipo de juramento. Essas palavras de Jesus, sim, sim, não, não, diz respeito à nossa conduta na sociedade. Que a nossa verdade esteja exatamente respaldando as nossas palavras e os nossos atos. Se afirmamos que tal fato aconteceu, sim, sim, devemos assumir até o final. E não como acontece muitas vezes, a pessoa diz que presenciou tal fato, sim, presenciei tal fato, foi isso mesmo, e depois, por alguma contingência, por alguma conveniência, volta atrás e diz não. Então, é isso que Jesus condena, que nós devemos sim ser acreditados pela nossa reputação, ser acreditados pelo nosso caráter, que não venha a gerar dúvidas. Por quê? Porque somos pessoas
conhecidas pelo nosso agir correto, pelo nosso agir dentro da ética moral, sem precisar fazer o juramento, sem precisar recorrer a Deus para que Deus, como Deus, tenha que ser nossa testemunha. E isso Jesus condenou com as suas palavras, ressaltando como vamos jurar pelo Pai, jurar pela terra, pelo céu, se nada nos pertence. Como é que vamos utilizar no juramento o céu, a terra, Deus, se tudo pertence ao Pai? E ele diz uma coisa muito interessante, que é que não se deve jurar nem por nossa cabeça. Eu juro pela minha cabeça, por exemplo, por tudo que é mais sagrado. Por quê? Porque se eu não tenho o poder de transformar um cabelo preto se tornar branco, ou seja, que poder nós temos se tudo pertence a Deus, nosso Pai Criador? E aqui também nós encontramos, nessas entrelinhas, Jesus condenando o mau uso da língua. Isso está inserido exatamente no mau procedimento que é jurar. Então, o uso da má língua, através de calúnia, através de impostura, frases lisonjeiras, bajuladoras, mexericos, críticas maldosas, os exageros que cometemos com a palavra, enfim, qualquer manifestação verbal que não seja uma manifestação que expresse os verdadeiros sentimentos enobrecidos existentes em nosso coração, porque essas coisas, sim, são de procedência maligna, é o que ele fala nessa passagem do Sermão da Montanha. Então a gente precisa ser, tanto na nossa linguagem como em tudo em nossa vida, precisamos ser bons, justos, honestos, sinceros, verdadeiros, porque assim estaremos contribuindo para que a falsidade, a mentira desapareçam na humanidade. Lembramos aqui que quando estamos nesse procedimento de mentira, falsificando situações, nós estamos ensinando aos nossos filhos e netos. As crianças aprendem com exemplo. Não adianta dizer, não minta para mim. Se a criança, no cotidiano, no dia a dia, vê o pai, vê a mãe, por exemplo, dizer, não estou em casa, diga que eu não estou em casa, entre outros argumentos. Então, são essas as reflexões em torno dessa passagem evangélica, que diz muito com relação ao nosso proceder, ao nosso posicionamento. Então, meus amigos, façamos agora as nossas vibrações, emitindo sentimentos, pensamentos de amor, de saúde, de paz, de esperança. Senhor Deus, nosso Pai Criador, aqui estamos a rogar, Senhor, pela paz entre as nações, pela fraternidade entre todos os povos, pela concórdia em nosso país, para que os governantes possam trabalhar em prol da justiça social. Rogamos pelo fortalecimento da doutrina espírita em seus postulados kardecianos e evangélicos. Rogamos, ó meu Deus, pelo entendimento,
pela concórdia junto daqueles que não sintonizam conosco, pela recuperação, pela cura de familiares, amigos e todos aqueles que atravessam dolorosa situação de doença, muitas das quais irreversíveis na presente encarnação. Assim rogamos por todas as famílias, para que despertem para o estudo do Evangelho do Cristo, a fim de levarem aos lares a harmonia necessária. Agora, meus irmãos, façamos um breve silêncio para que cada um possa apresentar as suas rogativas específicas. Recebei, Senhor meu Deus, as rogativas aqui apresentadas e concede-nos o amparo e proteção que necessitamos para continuarmos a nossa caminhada terrena com fé, com força, com resignação, com esperança. Nosso Pai que estás em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, da maldade que ainda resiste em nós mesmos, para que assim reine a paz no entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho no Lar da noite de hoje, desejando a todos uma semana de paz e harmonia. Até breve.